Mar, oiço, maroiço. Do maroiço espreito o mundo. E o mar é que nos une. E dá vida à comunidade do canal, com Manuel Tomás, Manuel Serpa e Armando Castro. Partir na voz do vento, ouvir as asas do vento, estar e não estar, tocar no seio do vento e ver a onda no momento de salgar a alma, estar e não estar. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Pico. Boa tarde desde o Pico para todos aqueles que nos veem através de alguns suportes digitais. Estamos hoje novamente acompanhados por uma grande equipa técnica, com o Paulo Renato como realizador, Bruno Melo na multimédia, Fernando Teixeira e João Fontes como operadores de câmara. Boa tarde especialmente à nossa convidada, a Lisa Melo, uma mulher destemida e que ocupa lugares muitas vezes quase exclusivos dos homens, como seja ser comandante dos Bombeiros Voluntários da Madalena. E nós vamos aproveitar a presença da Lisa para fazermos uma singela homenagem neste programa também à mulher e à Madalena. Madalena é mulher, é feminino, e tanto a mulher como a Madalena fizeram o seu dia especial, comemoraram o seu dia especial no passado dia 8 de março. Uma feliz coincidência que nós temos que celebrar. E ainda por cima hoje, que é o dia em que começam a chegar as flores, porque, segundo o Observatório Astronómico de Lisboa, às 9h37, deu-se o equinócio da primavera. E assim, no hemisfério norte, estamos já em plena primavera. E ela apareceu, digamos que tímida, entre a timidez e algum sol, e está a recuperar. Esperemos que sim. Vamos ver o que é que vai dar. E então vamos começar com a nossa convidada. Passo a palavra ao Serpa. Boa tarde a todos. Talvez o maior sábio do século XVIII, Luís António Verney, escreveu um livro que ficou célebre, O Verdadeiro Método de Estudar para Ser Útil à República e à Igreja. E Luís Verney, nesse livro, nesse tratado, fez um apelo veemente para que as mulheres portuguesas começassem a aprender a ler e a escrever. Estávamos no dialbar do século XIX e até aí o papel da mulher, serviços domésticos, trabalhos no campo, nos meios rurais e maternidade. Era assim a posição da mulher na sociedade. Parece que produziu efeito o pedido, obviamente, de Luís Verney, já que o Marquês aproveitou algumas das ideias para implementar algo diferente na sociedade portuguesa. Mas é muito interessante ter aqui uma mulher hoje, a Lisa Melo, nossa convidada. Porque é importante perceber que durante séculos a mulher foi menosprezada. A mulher foi colocada em situações degradantes, muitas vezes, em relação ao ser humano. Por isso, nós saudamos todo o esforço que foi feito para que houvesse igualdade de género. Nem tudo está conseguido, é verdade, mas muito foi feito. Imaginemos o que foi o mundo, só falando da era cristã, desde o princípio até ao final do século XVIII. Imaginemos o que aconteceu desde essa altura até hoje. Muita coisa foi feita. E até
há uns matrairões, tenho que dizer isto, que com medo, com receio do varejo, entre aspas, que a ascensão da mulher leva neste momento, já dizem que qualquer dia a frase clássica está subvertida, ou seja, em vez de se dizer por trás de um grande homem haverá sempre uma grande mulher, preparem-se homens para aquilo que pode acontecer, por trás de uma grande mulher haverá um grande homem. Lisa Melo, é um prazer tê-la aqui como mulher. Aliás, foi a nossa preocupação ter hoje connosco para comemorar o 8, aconteceu depois do nosso último programa, e sobretudo para homenagear a mulher, para desejar a todas as mulheres do mundo as maiores felicidades e para que depressa se consiga essa igualdade que em alguns sectores da sociedade já existe. É preciso que se diga, se nós olharmos em Portugal para a educação e para a saúde, nós vemos muitos avanços da mulher e, sobretudo, em alguns casos, preponderância do sexo feminino em algumas áreas. Mas, além da mulher que está na nossa frente e que é homenageada, e essa homenagem, naturalmente, atinge todas as mulheres, está uma mulher, como já foi dito no início do programa, que ocupa um cargo que não é muito normal nas mulheres. Há uma associação humanitária dos bombeiros voluntários da Madalena e ela é comandante. Comanda os bombeiros. Comanda uma corporação que na maioria dos casos é de homens, pelo menos tem a maioria de homens. E, no entanto, ela está nessa posição, o que fortalece, de alguma maneira, o papel da mulher na nossa sociedade e, naturalmente, pôs em evidência como é possível uma mulher comandar uma corporação onde os homens, não sei se estou errado ou não, estão em maioria. Elisabelo, eu vou-te fazer uma questão ou duas questões. É difícil o papel de uma mulher na sociedade humanitária dos bombeiros de qualquer sítio. Depois, é fácil integrar uma mulher numa comunidade como a dos bombeiros e sente-se de facto bem e realizada. Tu tens um curso na área social, sentes-te bem e realizada nesta tarefa? Muito bom dia. Em primeiro lugar, começo por cumprimentar este magnífico painel e a todos e a todas aqueles que nos estão a ouvir pelo mundo. Começa logo com uma pergunta difícil. Ou muitas perguntas difíceis, mas a realidade é que partimos do princípio que não há funções específicas nem para homens nem para mulheres. A nível da igualdade de género, temos dado passos importantíssimos nos últimos anos em Portugal, mas a realidade é que ainda há um longo caminho a percorrer. Como eu costumo dizer, tomara que a gente chegue ao dia 8 de março e que não tenha que lembrar o papel da mulher, mas sim de todos, os homens e as mulheres. A nível da Associação de Bombeiros da Madalena, eu também fui bombeira durante 10 anos, depois fui para o quadro de reserva e agora, recentemente, há cerca de um ano, assumo o cargo de comandante, que foi um desafio que me foi proposto e ponderado com muito sentido de responsabilidade e missão. E só aceitei este desafio porque tenho um carinho muito grande por aquela casa. Os primeiros dias, de facto, não foram fáceis e fui abordada variadíssimas vezes por não haver homens no Conselho da Madalena para assumir um cargo destes. No entanto, passado o choque inicial, sinto-me muito bem naquela casa. Acho que não há distinção entre homens e mulheres. Temos a maioria da nossa corporação, hoje em dia, é composta por homens.
mas também temos algumas mulheres que não se sentem minimamente inferiorizadas em relação aos homens que lá estão, incluindo eu. Eu queria só, aqui nesta nossa conversa interessante, lembrar aquilo que ontem as treinadoras de futebol do Sporting e Benfica disseram. Protestaram veementemente com o facto de se dizer há um Benfica Sporting em femininos. Porquê é que não se diz há um Benfica Sporting em masculinos? Não, senhor. Há os jogos Benfica Sporting, Sporting tal, Benfica tal, a gente sabe a jornada mais logo, Gil Vicente ontem e tal. O Sporting e Benfica em femininos. Porquê? Futebol é futebol, para todos. E elas protestaram que chegou à altura de se acabar com essa destrinça. Portanto, futebol é para todos. Manel. Muito bem, e porque estamos na véspera do Dia da Poesia, nós vamos fazer a nossa rubrica das memórias do canal, exatamente com poesia, que vai homenagear tanto a Madalena como a mulher. E vamos a isso. Memórias do canal, através da literatura. Boa tarde a todos os senhores rádio ouvintes. Hoje a rubrica Memórias do Canal vai ser diferente das outras anteriores, porque não vamos ter prosa, vamos ter poesia, pela primeira vez vamos ter poesia. Vou ler 2 poemas do Manuel Tomás, e um segundo poema é com ele, portanto escrito por ele, Marta Oliveira, e o livro está ilustrado pela Gracinda André. O primeiro poema é de homenagem à Madalena, que no dia 8 de março fez o seu aniversário de elevação à vila, que aconteceu em 1723. Eu, quando fui Presidente da Câmara, nós comemorámos pela primeira vez os 270 anos, no dia 8 de março, com um espetáculo de poesia no Salão da Filarmónica, com a Ângela Almeida, que organizou, com o Luís Betancourt, acompanhou a viola, tinha mais uma atriz da terceira, que não recordo o nome, e mais 1 ou 2 músicos. Portanto, vamos então ler o poema. Eu não sou um especialista em declamar poesia, gosto de poesia, gosto de ler, portanto é isso que eu vou fazer, vou ler calmamente. Então vamos a isso. Pórtico. Na terra dos ilhéus, ao passar a meia broa, eleva-se serena na paisagem à proa a vila da Madalena. Na terra dos ilhéus, um sítio sobressai. Há salgueiros e muito azul, basalto rijo e cinzento ao vento. Na aspiração dos figos amarelos no gosto, como o sal na rocha e o sol à chuva, caída nos laranjais, à beira dos maroiços, onde cresce o funcho e o mar entra pelas narinas, rasas de nésperas e ameixas perdidas. O segundo poema que eu vou ler é a tal homenagem que vamos prestar à mulher, na pessoa da Lisa Melo, que está aqui connosco, é dedicado a ela,
e a todas as mulheres. Também, portanto, este é da autoria do Manuel Tomás, Marta Oliveira, e as ilustrações do livro são da responsabilidade da Gracinda André. É dia de amigas ou é? É dia de amigas ou é das amigas? Quem são as nossas amigas? Quem nos leva o coração, a roupa e o dinheiro. Mas quem são? São histórias sem história, são pétalas de música, são átomos de literatura, são perfumes de pintura, são ginásticas de números primos, são bisnagas sem corda, são x-jatos com inflação, são climas destemperados marítimos, são geografias por achar. E onde andam elas? No rebuliço do olhar, no jogar do não acontecido, no lamento fora de prazo. Mas afinal, quem são? As amigas são ventos de vogais coloridas, líricas e épicas, cantos e relatos gotejando nas nossas peripécias, infinitos ao alcance da mão. Conversas do canal. Ainda de noite já há barulho, é o roçar dos barcos no pedregulho. Homens de chapéu gritam palavrões. Bom, e o programa hoje está com um ritmo ligeiramente diferente. Vamos deixar a melhor parte para a Lisa, para o final, e vamos introduzir o nosso irmão do canal, que continua a ser um colaborador permanente, fisicamente permanente neste programa, e nós gostamos imenso que ele venha todos os sábados. Curiosamente hoje não se cumpriu o velho slogan do saudoso João Quaresma, de que os horários que melhor se cumpriam em Portugal eram os horários das lanchas do Pico. Hoje a lancha chegou com 15 minutos de atraso em relação ao seu horário. Mas tem a palavra o Eugénio, neste contexto da homenagem à mulher que também é presidente da CPCJ, que é uma área que o Eugénio conhece muito bem. Muito boa tarde. De facto atrasou, mas eu espero que não tenha sido pelo facto de ser uma funcionária que estava a vender os bilhetes. De facto, a fila foi longa, havia muita gente e certamente que foi por isso e não por ser essa funcionária, porque até já tem vários anos de experiência, é uma funcionária simpática e, portanto, eficiente. Mas é sinal de que continua a vir muita gente para o Pico, a atravessar este canal. Este canal da nossa comunidade, e eu vou fazer aqui uma nota prévia que depois também está relacionado com o tema do dia da Mulher. Esta foi a primeira vez que eu atravessei, como disse, este canal da nossa comunidade, depois de, na sexta-feira da semana passada, ter ouvido a notícia de que os acionistas, os donos, a linguagem mais popular, mais conhecida, da COFACO, tinham anunciado que já não iam, de facto, fazer nenhum investimento. Por razões óbvias, que me ligou muito às pescas, o meu desempenho como diretor regional das pescas, e por ter vivido durante muitos anos aqui neste eixo Laje-Madalena, queria aqui fazer uma referência muito especial a esta empresa, que todos reconhecem, e dizendo o seguinte: eu conheci o que era a Madalena, eu e todos nós que aqui estamos, menos
a Lisa, certamente, o que era a Madalena sem Cofaco, o que foi a Madalena depois Cofaco. E digo o mesmo relativamente ao Pico. O que era o Pico sem Cofaco e o que era o Pico pós-Cofaco. De facto, um desenvolvimento que atravessou também o canal. E o Faial também beneficiou imenso, portanto, pelo facto da instalação do Cofaco. E a Cofaco não foi só a nível económico, foi social, cultural e desportivo. Espero que o Pico tenha mais sorte, ou que se realize de facto outro investimento, consoante foi anunciado pelo potencial investidor, porquanto eu sei, não sei o que é o Faial sem Cofaco, mas sei o que é o Faial, o Faial com Cofaco, mas sei o que é sem Cofaco, mas sei o que é a fase de saída da Cofaco do Faial. E que afetou muitíssimo a economia do Faial. Faial Sobretudo as mulheres. Sobretudo as mulheres. E é por aí que eu queria chegar. E, de facto, esta situação leva-nos também muitas vezes a pensar que um ditado muito antigo, que é: quando vires as barbas do vizinho a arder, põe as tuas de molho. E, de facto, se isto antigamente se aplicava nas famílias, nos amigos, hoje em dia, com a globalização da nossa sociedade, enfim, aplica-se também, portanto, a estas situações e, infelizmente, espero que, de facto, esse potencial investidor avance, concretize, mas uma coisa certa, fica aqui um espaço, Cofaco deixa aqui um espaço que eu espero que seja ocupado em investimentos, onde haja uma percentagem elevada também de ocupação da mão de obra feminina. E aqui queria homenagear todas as mulheres, não só a Lisa, mas a todas as mulheres do Pico, do Faial, dos Açores, portuguesas, porquanto estas mulheres que trabalharam na Cofaco durante anos, que viram a sua qualidade de vida significativamente melhorada, foram mulheres também que trabalharam muito e que o exercício da sua atividade era duro. Era duro pela forma como existiam a profissão, de pé, horas seguidas, mães que chegavam a casa, ou necessidade de fazer muitas horas extraordinárias, muitas vezes, e chegar a casa e, portanto, ter, como Manuel Serpa referiu ainda, dizer que uma das principais atividades ainda, mesmo as mulheres a trabalharem, os homens estão mais. Recentemente é que começaram a fazer algumas das atividades das mulheres. Felizmente, eu também queria aqui registar com grande satisfação que as comemorações do Dia da Mulher têm vindo a melhorar significativamente. Houve durante anos, quer a nível nacional, quer regional, quer local, portanto, havia alguns fanatismos e alguns exageros que provocava no outro sexo, enfim, algumas reações menos positivas. E eu acho que nisso as mulheres também compreenderam, porque são inteligentes, e a respeito da inteligência já passo aqui depois para outra parte, que é, efetivamente, o papel que as mulheres têm vindo a ter na sociedade portuguesa. O Manuel Serpa referiu que em algumas profissões a mulher já exerce muito mais, a percentagem de mulheres é muito maior do que dos homens. Recentemente vieram números a público que 52% das profissões, agora que está também o manual da linguagem inclusiva, em que já não se pode dizer médicos, nem advogados, nem magistrados, tem que ser a profissão, quem exerce a profissão da medicina ou a profissão da advocacia. Portanto, não quero sensibilizar, não quero, enfim, ferir aqui as susceptibilidades das mulheres, mas também acho que é preciso ter algum cuidado, e a verdade é que isto despertou-me atenção também para ir ver qual tem sido a evolução das mulheres licenciadas a nível do país. Em 2000 havia 52% de mulheres licenciadas e 48% de homens, o que significava 281 mil mulheres e 205 mil homens. Passados 20 anos, as mulheres que ocupavam o lugar de 52% hoje estão 61%, e os homens, que eram 48%, passaram para 39%. Não vai levar muitos anos, não vão ser precisos mais 10 anos, para que as mulheres licenciadas ocupem 2/3, ou representem 2/3 dos licenciados em Portugal.
referi aqui 3 profissões, o Manel já tinha referido o caso do ensino, da enfermagem, e a verdade é que homens, preparem-se também e não se deixem também deixar muito ultrapassar pelas mulheres. Estejam atentos. Estou, enfim, com ar... mas deixo aqui algum sinal também sobre esta... E queria aqui referir uma coisa importante nesta questão da evolução e do maior crescimento, o grande crescimento que houve das mulheres recenseadas, que hoje já são, em 2020 eram 939 mil, quando em 2000 eram 281 mil. Esta é uma destas evoluções, uma das causas, tem sido, sobretudo, uma coisa muito contestada há anos pelos estudantes, que foi a introdução do numerus clausulus no acesso à universidade. E, portanto, o numerus clausulus veio beneficiar fortemente as mulheres. Porquê? Enfim, temos que admitir, o quociente de inteligência das mulheres em Portugal é superior ao quociente de inteligência dos homens. É uma realidade, é um facto, e, portanto, isso veio beneficiar significativamente as mulheres e que continuem pelos estudos. Há algumas coisas que eu não queria deixar aqui de referir, e acho que há um slogan utilizado por algumas forças políticas e com toda a razão, e que me parece que ainda há muito a fazer, que é o slogan de para trabalho igual, salário igual. E nesse aspecto eu acho que ainda há tem melhorado significativamente, mas ainda a remuneração base média ainda entre homens e mulheres ainda faz quase uma diferença de 150 euros em média, o que é significativo. Nós tivemos uma discussão muito grande no nosso país quando foi a introdução das cotas. Eu não sou a favor das cotas, defendo vigorosamente as cotas, mas percebo que as cotas foram um meio para que as mulheres pudessem ocupar certas e determinadas posições, nomeadamente na política. Mas acho que as coisas têm que ir mais naturalmente. Percebo essa situação e portanto, algumas situações onde de facto as mulheres, portanto, ainda Eugénio, vais-me permitir, gostaríamos de ouvir a opinião da Lisa sobre a questão das cotas, já que foi assim uma questão veementemente colocada, que ela desse a sua opinião sobre esta questão. E se quiser comentar, porque o Eugénio realmente tocou em muitos pontos fortes. Sim, sem da dúvida. Importância da mulher. Mas, de facto, eu concordo com o que ele estava a dizer. Eu acho que as cotas deveria ser um processo natural e não de imposição. Por outro lado, embora concorde com o que estava a dizer, se não houvesse imposição de cotas, se calhar continuavam a ser os homens a assumir determinados papéis em detrimento da mulher. Relativamente também ao que estava a dizer, a verdade é que os exageros de uma parte de um lado e do outro nunca vão promover a igualdade, nem nunca vamos encontrar a equidade entre homens e mulheres. Relativamente estava a falar da formação e do ensino superior, da maior percentagem de mulheres. A realidade é que ao longo dos anos a mulher teve que lutar muito mais para conseguir os seus objetivos, e se calhar o caminho da formação é aquele que é mais óbvio. Nós têm muito mais necessidade de apostar na formação para se conseguir afirmar junto da sociedade. A realidade é que
cada vez menos, mas uma das grandes desigualdades que existe, e no nosso país também não é exceção, é a diferença salarial entre o homem e a mulher quando realizam as mesmas funções, quando elas têm oportunidade de exercê-las, até porque muitas delas continuam ainda a ser impedidas por serem mães. A realidade é essa. As grandes empresas têm dado passos nesse sentido de promover essa igualdade e dar oportunidade às mulheres, mas ainda existem muitas. Por uma mulher ser mulher, fica logo para trás. Lisa, desculpe interromper. Eu só queria fazer aqui um ponto, para distinguir essa diferença salarial. Por exemplo, na função pública, o mesmo cargo exercido por um homem e por uma mulher é remunerado da de igual mesma forma. base salarial. Sim. Essa questão da diferenciação salarial põe-se mais na iniciativa, portanto, nas empresas privadas, Sim. em que, de facto, é mais difícil as mulheres assumirem cargos de direção, na administração, são poucas, são menos, e a diferença salarial aí é substancial. Era sim. só esta pequena sim, estamos a falar questão. no setor privado, não no setor público. Nem tinha lógica ser assim, com tanta instituição para defender os direitos das mulheres e depois haver diferenciação, não teria lógica. Ora, muito bem, e nós o programa está a correr muitíssimo bem, mas nós temos uma outra mulher que vai entrar em cena, que vai cantar, vai fazer uma homenagem às diferentes freguesias do Concelho da Madalena, e como a música é de Laurénio Pereira e a letra é do Manel Serpa, a cantora é a Esméria Serpa, eu peço ao Manel Serpa que faça a introdução da letra que vamos ouvir a seguir. Só para dizer que data o 8 de março, a própria Rádio Pico, num dos seus programas, já fez, digamos assim, uma homenagem, ou lembrou o Conselho numa entrevista ao Sr. Presidente da Câmara. Aqui nós optámos por uma homenagem singela, uma homenagem simples a cada uma das nossas freguesias, com as suas características específicas, não todas, mas algumas marcantes para cada freguesia. E naturalmente que o conjunto das freguesias forma este torrão apetitoso, torrão fronteiriço apetitoso, e como já foi lembrado aqui por Manuel Tomás, hoje é primavera carregado de esperança. Oh, Ilha do Pico, tu és a primeira, virá chamarrita pela ilha inteira. Teus belos currais que são de encantar, tuas uvas doiradas dão vinho sem par. Teus belos currais que são de encantar, tuas uvas doiradas dão vinho sem par. Prainha do Galeão, com baía excepcional, ao lado a terra do pão, num conjunto sem igual. Nos rigores do inverno, quando o norte é danado, lá o mar é manso e terno, e o charrinho apregoado. A terra do bom Jesus, São Mateus dos Baleeiros, em agosto faz-se luz no caminho dos romeiros, cheinha de tradições, terra de gente ilustrada. No teatro aclamações do progresso aprimorada, Candelária chamarrita das candeias bem amada. Mas que festa tão bonita, em fevereiro celebrada, de bispos e cardeais, foste berço perfumado. Tu ficaste nos anais
apostolado, albarca, chapéu de palha, passo lesto a correr. Não pode haver uma falha, olha fruta para vender. Setembro, criação velha, é vindima todo dia. Do lagarto a selha, um verdelho de magia, bandeira das ermidinhas, em recanto à beira-mar. Adegas arranjadinhas, onde apetece entrar. Em mesa de tosco pinho, há um caldo a fumegar. Um cagirão de bom vinho e lapas a acompanhar. Madalena da Mastor, picaroto e rival. Heroísmo e destemor, a atravessar o canal. Madalena, festas belas, sempre em julho celebradas. Os ilhéus são duas velas, mantendo chamas sagradas. Oh, Ilha do Pico, tu és a primeira, virar chamarrita pela ilha inteira. Teus belos corrais que são de encantar, tuas uvas doiradas dão vinho sem par. Teus belos corrais que são de encantar, tuas uvas doiradas dão vinho sem par. Muito bem, podemos bater palmas. Muito obrigado à Esméria. Mais uma homenagem simultaneamente à Madalena, que é feminina, e à mulher, pela passagem do dia 8 de março. Enquanto o Eugênio retoma o lugar, e como eu lhe cortei a palavra, vou-lhe dar já a palavra para ele continuar, mas de qualquer forma, mais um tema para cima da mesa para a Lisa, a consideração da Lisa. Desde 1976 começaram, no ano em que se iniciaram as eleições autárquicas, portanto já lá vão, quem é que me ajuda? 40 e não sei quantos anos, 40 e muitos. Nestes anos todos, só houve 69 mulheres presidentes de Câmara, eleitas presidentes de Câmara, num país que tem 300 e tantos conselhos. Lisa, que comentário fazer a esta situação? A nível do papel da mulher na sociedade e ao percurso que temos vindo a fazer, estamos a falar num passado muito recente. É preciso dar tempo a estas coisas todas da igualdade de género e ao papel da mulher. Acho que caminhamos num bom rumo e que se calhar daqui a uns 10 anos esse valor não vai ser tão irrisório como é atualmente. E o prometido é devido. O Eugênio pode continuar a sua intervenção. Eu, nestas questões da mulher... Gostaria também que ele passasse para a questão da CPCJ, porque é um papel muito importante. Da CPCJ. Eu tenho a experiência, tive, salvo erro, 14 ou 15 anos a CPCJ em casa. Mas sempre exercida pela minha mulher. Aliás, esta é uma das funções que eu conheço na Horta, no Faial, só houve uma vez exercida num mandato, por 2 mandatos seguidos, por um homem. Portanto, esta é uma daquelas funções que são desempenhadas fundamentalmente pelas mulheres. E tenho também muito apreço, aliás, a minha mulher foi 3 anos também presidente, por quem exerce essas funções, porquanto sei o que é ter a CPCJ em casa. Situações muito complicadas que se passam, certamente, pelo menos lá pelo Faial, situações que levam muitas vezes a cargas emocionais dos próprios membros da Comissão e de quem exerce essas funções, sobretudo quando há aqueles aspectos da retirada de crianças às famílias. Eu próprio sou testemunha porque mais do que uma vez
tivemos que não cumprir com algumas, enfim, alguns momentos, reunião à sexta-feira, a CPCJ no Faial, julgo que ainda é, não sei, e às vezes tínhamos coisas marcadas para ir jantar ou para ir à casa de uns amigos. E a minha mulher, quando chegava à casa, eu via que ela vinha um bocado transtornada. E é claro que os assuntos são confidenciais, perguntei-lhe a primeira vez, as outras vezes já não me perguntava, e de facto penso que deve ser situações bastante dolorosas, aquelas do acompanhamento das crianças, e uma tarefa dura também que todos tenham levado a efeito, e gostaria também de saber aqui concretamente, no caso da Madalena, a Lisa, sei que exerce a presidência, não sei se já há muito tempo, mas como é que também essa função na qualidade a ser desempenhada por si e por uma mulher? Ter a CPC. Talvez fosse bom definir a sigla CPCJ, porque Comissão de Proteção de temos Crianças ouvintes e temos quem nos está a acompanhar por outras plataformas digitais e que às tantas podem não saber o que é que isso significa. Agradecia que a Lisa explicasse. E também, já agora, eu aproveito para... Ela vai responder, portanto, dar as duas respostas. Saber como é que funciona. Eu pertenci durante 8 anos, pelo menos 8 anos, penso eu, ou 12, à comissão alargada, e portanto era bom, além de decifrar, digamos assim, ou dizer o que é que significa a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, também dizer como é que funciona, como é que está articulada. Okay. CPCJ é a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, e viver com uma CPCJ em casa não é tarefa fácil. Temos que reconhecer, eu costumo dizer que só posso assumir este mundo de coisas porque tenho em casa um suporte magnífico que apoia em tudo estas aventuras e desventuras. As comissões de proteção... No caso, para se concretizar o que o Serpa disse, atrás de uma grande mulher está um grande homem. E um grande pai, e uma grande mãe. Muito bem. As comissões de proteção de crianças e jovens têm como principal objetivo a prevenção. E aí sim é a denominação da comissão alargada, como estava a falar. São compostas por representantes de várias entidades dos concelhos e que trabalham em conjunto na prevenção das situações de risco dos mais pequenos. E acho que nesse aspecto a Comissão da Madalena tem feito um excelente trabalho ao longo dos anos. Dentro da comissão alargada são eleitos alguns membros que formam a comissão restrita, e são esses que trabalham com os processos e com as situações de risco das crianças. Ao longo dos anos, temos a nossa comissão na Madalena é composta por 17 elementos. A nível da alargada, a nível da restrita, temos vindo cada vez mais a diminuir o número de elementos que fazem parte dela, até para manter sempre e cada vez mais o caráter reservado dos processos. Estamos a trabalhar com a vida de crianças, e uma má intervenção pode hipotecar o futuro delas e das famílias. Eu agora perdi-me, não... Não, mas eu posso... É muito importante, ou foi sempre importante, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, mas eu creio que hoje, com o progresso, com desigualdades acentuadas, e sobretudo com a vinda de muita gente de fora, com a procura das periferias, sobretudo no caso da Madalena, eu acho que queria perguntar se os casos têm aumentado ou têm diminuído. Isso é muito importante. E, sobretudo,
queria fazer uma pergunta específica em relação ao ensino, à fuga ao ensino, que isto tem sido um problema, de facto, preocupante. Aliás, o Manuel Tomás sabe disso melhor do que ninguém, porque teve muitos anos na Cardeal. Esse problema, se de facto se acentuou, se está resolvido. Quer dizer, há muitos assuntos relacionados com a Comissão. A nível processual, felizmente, tem vindo a diminuir drasticamente o número de processos. Posso dar como exemplo, eu quando fui eleita presidente, tínhamos uma média de 70 processos por ano. Hoje em dia estamos a falar numa média de 17, 18 processos. Esta diminuição tem a ver com vários fatores. Com a prevenção que tem vindo a ser feita, mas também porque muitas vezes as situações que vinham parar à nossa comissão não eram propriamente da competência das comissões, mas sim das entidades de primeira linha, aquelas entidades que estão perto das famílias. E nós optamos por começar a analisar muito bem aquilo que vinha parar à Comissão e ficar só com aquilo que nos dizia realmente que era exatamente que era da nossa competência. Isso faz com que o nosso trabalho seja muito mais profícuo com aquelas crianças e conseguimos estar muito mais concentrados a trabalhar cada processo individualmente. Relativamente às situações de absentismo, a escola tem feito um trabalho extraordinário e tem articulado de perto com a Comissão. A realidade é que em situações de absentismo há muito pouco que se possa fazer o trabalho real no terreno, por exemplo, com situações de abandono também escolar de jovens de 16, 17 anos, ficamos muito condicionados na nossa intervenção. Existem algumas situações destas, e temos tido algumas ou muitas ao longo dos anos. A realidade é que no Concelho da Madalena, ao contrário do que se verifica muito pelo país, as situações que mais nos chegam continuam a ser de negligência e de crianças muito, muito pequeninas. Ao contrário no país no resto do país, que fala-se muito em situações de abandono, em situações de absentismo, em situações em que a criança ou o jovem assume comportamentos que possam afetar o seu bem-estar. No nosso concelho continuamos a falar muito de situações de negligência. Voltando um bocadinho atrás e respondendo aqui à sua intervenção, da mulher assumir, estar muito o papel da mulher nas comissões de proteção de crianças e jovens. A realidade é que a mulher foi sempre vista e ainda é como a cuidadora. Tem um papel de cuidadora ainda muito visível na sociedade e acho que está muito relacionado com isso, o cuidado. Exatamente, e tem uma visão diferente, logicamente. E a Lisa não fica só pelos bombeiros voluntários, não fica só pela CPCJ, vai à escola profissional colaborar e eu há bocado, antes de começar o programa, recordei-me de uma história muito antiga, do tempo em que a Lisa era aluna na escola secundária Cardeal Costa Nunes, que ela já quase que não se lembrava muito bem. Ela e uma colega da Candelária foram pedir uma arrecadação, se não havia uma arrecadação na escola, para guardarem algumas roupas, porque havia miúdos, havia crianças que tinham algumas dificuldades e que, na altura de tomar o banho no pavilhão, notava-se essa carência. E então elas queriam fazer um estoque na escola para que as funcionárias, quando sentissem necessidade de ajudar essas crianças, o poderem fazer. Isto é curioso, a Lisa tinha 15 anos, ou 16, não sei,
Portanto, esta preocupação dela, esta preocupação social dela é uma história que a acompanha desde sempre. Já agora, como é que recordas estes tempos da tua passagem por esta situação? Afinal, no meio disto tudo, o que interessa sempre são as pessoas e elas estão... Aliás, a Lisa está ligada à Caritas também, não é? Sim, exatamente. A nível de ilha e a nível Açores, agora mais recentemente. Mas... Volta a ser candidata a Presidente da Câmara. Um dia. Somente temos o número de mulheres como presidentes da Câmara. Todas estas áreas que acabo por estar envolvida trabalham com pessoas e são elas que realmente importam. Lembro, estávamos a falar no início e eu não estava muito bem recordada, mas depois lembrei-me, sim, já estávamos no secundário quando fizemos isso. A tua colega era a Marta Garcia. Da Candelária, que também foi para a área das ciências sociais, e licenciou-se em Psicologia. E acaba por ser muito isso. O que interessam é as pessoas, é aqueles que precisam mais de nós e que estão numa situação de mais fragilidade, e também tem muito a ver com aquilo que nos foi sendo incutido na nossa infância, que é mesmo assim. Gostava só de colocar aqui duas questões, uma relativamente à Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, que é qual é a receptividade que há dos pais para que a Comissão acompanhe, portanto, as situações, possa abrir o processo, que, enfim, se não tiver a autorização dos pais, pronto, são situações ainda mais dramáticas, não é? Porque é reconhecer que existe uma situação e que os pais não autorizam, e de facto isso é uma das situações mais complicadas que existe. Outra situação, ou que muitas vezes depois retiram a autorização, não é? Que podem dar inicialmente a autorização, mas depois achar que a Comissão já está a intervir muito, a intrometer-se muito, e retiram, e automaticamente, não é? Pelo menos era assim, quando retiram a autorização, deixam de dar a autorização, as comissões deixam de poder continuar a acompanhar as crianças. A outra era na qualidade de comandante dos bombeiros. Eu registro que lembro-me no Cais do Pico, em São Roque, já há bastantes anos, ver, portanto, a inclusão, a admissão de elementos femininos, como bombeiras, e na Madalena se calhar também, não sei se antes ou depois. Mas relativamente ao Faial, eu quero dizer que aí tiveram um avanço muito grande de algumas décadas, porque no Faial só há talvez 8 anos para aí é que foi possível, portanto, incluir no corpo de bombeiros elementos femininos, ou femininas, ou do sexo feminino, não sei bem como é que se diz agora, como é que não causo susceptibilidades e não firo as sensibilidades. E perguntar se há uma grande adesão a novos elementos para entrar na corporação, sobretudo de gente nova. Bem, relativamente à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e à receptividade, as comissões durante muitos anos foram vistas como o bicho-papão, aquelas senhoras que existiam para ir tirar os filhos aos outros. E temos vindo a desenvolver um trabalho interessante nesse aspecto, em que as comissões não são bicho-papão. As comissões existem porque existem crianças a precisar de nós, existem famílias a precisar de nós e que precisam de ajuda. Estamos ali, acima de tudo, para ajudar e para que aquelas crianças se mantenham o máximo tempo possível junto ao seu pai e da sua mãe, trabalhando muito o contexto de família. Também é certo que as CPCJs só funcionam com o consentimento dos pais e das crianças com mais de 12 anos, que também são ouvidas e que também dão consentimento para a intervenção das comissões.
A realidade é que quando não dão consentimento e há perigo iminente para a vida ou para a integridade física, as comissões têm legitimidade para intervir e fazer as retiradas. Infelizmente, ao longo destes anos, porque estou mesmo a terminar mandato para o final deste ano, já lá vão alguns anos, infelizmente já tive que fazer algumas retiradas, e são sempre situações muito complexas e com grande carga emocional envolvida, porque nós também somos pessoas, e obviamente que isto é sempre extremamente difícil, porque o nosso objetivo é sempre, em primeiro lugar, a família. Relativamente aos bombeiros, acho que é de uma forma geral que o voluntariado vive uma crise sem precedentes. As pessoas estão cada vez menos disponíveis para dar um bocadinho do seu tempo para o outro. Não é só não estamos a falar só a nível de bombeiros, mas das associações e instituições no geral. E os bombeiros, infelizmente, não são exceção. No início do programa estávamos aqui a falar, nós, ainda no quartel antigo, uma parada nossa ocupava a avenida e o quartel de uma ponta à outra. Eu, quando entrei agora para comandante dos bombeiros, fui surpreendida com um magnífico número de 3 voluntários na nossa associação. Os restantes são todos voluntários, mas que também são funcionários da casa. Entretanto, alguns já voltaram. Temos 18 estagiários que estão a aguardar ainda formação para ingressar no quadro ativo, mas é extremamente difícil. A culpa, se calhar, não é das pessoas, é da própria sociedade, que exige cada vez mais de nós, que acabamos por não ter tempo para dedicar ao outro. Na minha opinião, a nível de bombeiros voluntários, mais ano menos ano, a parte do voluntário vai desaparecer, infelizmente. Há quem seja grande defensor que deveria sim desaparecer e ser só profissionais. A realidade é que, no caso dos bombeiros, a nível de formação, são cada vez mais exigentes, porque estamos a trabalhar com vidas de pessoas e temos que ter formação adequada para isso. Mas não há nada mais bonito que também, por outro lado, conseguirmos tirar do nosso tempo em prol do outro, e acho que isso vai desaparecer mais ano menos ano. Nós vamos prescindir da nossa rubrica Os Dias da História, porque já atingimos mesmo a hora, o tempo final do programa, mas se alguém quiser fazer a despedida, fazer uma questão final, colocar uma questão final, está na altura de o fazer, para acabarmos com a Lisa a se despedir. Força. Queria só dizer uma coisa, eu queria dar os parabéns à Lisa pela pessoa que ela é. A Lisa é licenciada na área social, trabalha na Câmara Municipal da Madalena na sua área profissional, é presidente da CPCJ, é comandante dos bombeiros, pertence à Caritas regional e local, ainda vai dar aulas à escola profissional. Como é que arranja tempo para isto tudo fora do horário de trabalho? De facto, é preciso ter uma vocação muito grande para a área social e para se importar com os outros. Isto é uma questão de dar importância aos outros. E acho que estás de parabéns pela pessoa que és. Muito obrigada. Como eu estava a dizer, o que interessa acima de tudo são as pessoas, e é para isso que todas estas coisinhas que acabo por estar envolvida servem. São as pessoas, é o mais importante da vida. A outra parte é que isto só é possível porque há muito apoio de retaguarda, que se não houvesse, não se conseguia.
Também tem a ver com a tua formação pessoal, a tua formação familiar. Sim, sem dúvida. Desde jovem, certamente com uma história como o Tomás contou há bocadinho, com 15 anos já te preocupavas com isso, certamente mais cedo foram-te incutados esses valores, ouvias falar em casa. Sim, claro, sem dúvida. Tudo isso, portanto, levou à tua formação e tornou-te na pessoa que és hoje. Que acho que mereces parabéns de toda a gente. Muito obrigada. E fiquei... tive muito gosto em te emocionado. conhecer. Tive muito gosto em te conhecer. Partilho as palavras do Armando. Aliás, Parabéns. foi uma forma excelente de terminar o programa com este elogio à Lisa, que ela bem merece. E, senhores espectadores, senhores ouvintes da Rádio Pico, até daqui a 15 dias. e maresias. Devemos voltar. Mar, oiço, maroiço. Do maroiço, espreito o mundo.